Uma mulher desaparece na época da ditadura militar e seu desaparecimento ressignifica completamente a vida do seu pai. Vamos saber um pouco mais sobre essa história? Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Antes de começar este vídeo, eu quero apresentar para vocês o meu livro Colchão de Cacos de Vidro, que é um lançamento da editora Penalux. Eu vou deixar aqui no card um vídeo em que eu explico melhor sobre este livro. Aqui na descrição também eu vou deixar um link para a compra. Hoje nós vamos falar sobre o livro K, Relato de uma Busca, que foi escrito pelo autor Bernardo Kucinski e foi publicado no ano de 2012. O livro nos traz a história de um homem que é identificado apenas como K. K é judeu, ele veio da Polônia para o Brasil fugindo do nazismo na Segunda Guerra Mundial, se instalou no Brasil e, na época da ditadura militar, ele acabou descobrindo que a sua filha havia desaparecido. A narrativa da história vai ser o K procurando pela sua filha e nessa busca ele vai conversar com militares, com policiais, com pessoas que são envolvidas em movimentos contrários à ditadura militar, inclusive vai procurar organizações internacionais de forma a descobrir o paradeiro sobre a sua filha. Nessa busca, a gente acaba descobrindo que a relação entre K e sua filha era bastante distante. À medida em que ele vai tentando descobrir o paradeiro dela, ele vai conhecendo uma filha com quem ele não teve contato durante toda a vida. Ele descobre que ela se casou e ele nem havia tomado conhecimento desse matrimônio. Ele começa a descobrir os posicionamentos políticos da sua filha, ou seja, começa a descobrir a sua filha como uma pessoa real, com quem ele nunca teve nenhum contato. Assim, a busca do K pela sua filha acaba tendo duas vertentes. Uma busca se dá em um âmbito político, em um âmbito público, que é a sua filha enquanto uma pessoa física que desapareceu e que o seu desaparecimento tem fortes ligações com a perseguição a inimigos políticos da ditadura. Já a segunda busca é uma busca de cunho íntimo, de cunho privado, de um homem que nunca conheceu de fato quem era sua filha e apenas uma ruptura abrupta da possibilidade de existência dela levou ele a tentar conhecer quem de fato era sua filha. Essa dualidade entre público e privado é bastante presente durante o livro. A gente tem um personagem que passou pela sua vida por dois eventos de cunho público, de cunho político, que afetaram a sua vida, que foram a Segunda Guerra Mundial, a perseguição aos judeus na Europa e a ditadura militar no Brasil. O K é um homem que ele se dedica à sua vida privada, ele é um comerciante, uma pequena loja, ele também se dedica à literatura Yiddish. Yiddish é uma língua que era utilizada pelos judeus e que vem perdendo cada vez mais falantes, é uma língua que está aos poucos morrendo. Então, o K é um homem que ele é dedicado à sua vida privada, não está relacionado com fatos de cunho público, mas esses fatos de cunho público vão arrastá-lo para lá e para cá, independentemente da sua vontade, tanto na Segunda Guerra Mundial quanto na ditadura. O livro, então, traz alguma reflexão sobre qual é esse papel do ser humano que tem esses dois âmbitos na sua existência. Um âmbito é ele enquanto uma pessoa privada, uma pessoa que cuida da sua vida, que vai viver do jeito que bem entender, e outro é do ser humano numa vida pública, numa vida em sociedade, numa vida em que a política vai influenciar na sua existência, vai influenciar em tudo aquilo que o rodeia. Aí podemos inclusive chegar a alguns questionamentos, algumas reflexões sobre toda essa questão. Qual seria a finalidade do ser humano? Cuidar da sua privada ou se dedicar a uma vida pública? O K, por não ter tido envolvido
não se envolvido mais profundamente com questões públicas e ter perdido a sua filha, ele seria de alguma forma culpado? Uma espécie de alienação política seria uma justificativa para algum problema de cunho político que atinge uma pessoa? Uma pessoa que não se dedica a entender questões públicas, que é alienado, que simplesmente não se importe. Na hora que alguma carga negativa influir sobre ela, ela seria de alguma forma culpada? Ou então será que o ser humano, na verdade, teria todo o direito de não se portar com isso e apenas cuidar da sua vida privada? O livro tem um cunho bastante pessoal. O autor, Bernardo Kucinski, ele é descendente de judeu e ele foi envolvido em grupos de oposição à ditadura militar. Então, ele tem uma proximidade com tudo isso que ele fala, desde a construção de um personagem judeu até falar sobre essas questões referentes à perseguição política na ditadura, que é algo que ele presenciou com muita proximidade. O livro foi publicado em 2012 e na época havia a Comissão da Verdade e estava tendo muitos trabalhos que estavam trazendo à tona histórias referentes à ditadura militar. Então, o contexto do livro também está muito correlacionado com um aspecto da vida pública do Brasil naquela época, em que uma história que ficou muito mal contada, em que muitos pontos ficaram soterrados e estavam vindo à tona. Essa preocupação também se percebe muito em diversos relatos que o livro traz. A gente tem um foco narrativo majoritariamente centrado no personagem K, mas esse foco também muda para alguns outros personagens, principalmente testemunhas do que aconteceu nos porões da ditadura, de fatos relacionados à violência que sustentaram esse modelo de governo. Em tempos em que a história do Brasil tem ganhado muita ressignificação, em que fatos do passado têm sido interpretados de forma diferente, K, Relatos de uma Busca, é uma obra fundamental para a gente ter uma perspectiva do que foi a ditadura militar e do que foi a perseguição política e de como essa ditadura atuou com muita violência contra a própria população do Brasil. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.